Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao AV na Prática, o canal que descomplica o AV. Meu nome é Bruno Balen e hoje nós vamos conhecer o Automate VX da Crestron, que é um sistema de speaker tracking inteligente que, apesar da gente ver bastante já nas câmeras hoje em dia, ele resolve um problema muito específico, que é, por exemplo, o speaker tracking em salas grandes, né? Hoje eu tenho uma diversidade aí de salas grandes que os sistemas eles simplesmente não conseguem fazer o speaker tracking de forma correta, porque eu tenho 30, 40, 50 pessoas numa sala e uma barra de vídeo ou uma PTZ sozinha não vão conseguir fazer. Então, a Crestron, através do sistema do One Beyond, né, do Automate VX, eles conseguiram resolver esse problema. Hoje nós vamos ver cada pedacinho desse sistema. A gente vai começar do overview, vamos olhar cada um dos dispositivos, vamos entrar no software para entender um pouco melhor, vamos ver o sistema funcionando e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente acha da tecnologia. Vamos lá? O Automate VX basicamente é um sistema de speaker tracking. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, em salas muito complexas ou em situações onde eu preciso de um speaker tracking diferenciado, eu vou utilizar o Automate VX. Então aqui no caso vocês podem ter uma foto, né, uma sala comum com duas câmeras e daí você consegue fazer esse corte automático entre elas. No geral hoje as barras de vídeo e tudo mais, todas fazem speaker tracking ou fazem até presenter tracking ou auto-framing. Então a solução de speaker tracking não é necessariamente algo novo para nós. Porém, a gente tem um problema sério quando se trata de uma sala grande. Então eu tenho uma sala aqui, por exemplo, nessa sala que eu estou para 20 pessoas, eu tenho outras salas aqui nesse mesmo prédio para 50 pessoas. E aí uma barra sozinha não vai dar conta, até porque ela tem um limite até onde ela consegue chegar e dar zoom. E aí que começam a vir esses sistemas mais complexos de speaker tracking, e esse aqui é o da Crestron. No caso, né, ele foi, na verdade, é uma marca que a Crestron comprou, né, que é a One Beyond, e eles começaram a desenvolver o produto em cima disso. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é conseguir pegar dentro de uma sala, enxergar as pessoas, conforme elas falam, elas vão sendo captadas, né, e obviamente, quem está do lado remoto vai conseguir enxergar muito bem. Porque daí, né, aquela coisa de você tá falando e ver todo mundo numa sala, você nunca sabe com quem você está falando, ainda mais em salas como essas. Então, às vezes você tem videoconferências caríssimas e daí você simplesmente vê aquela visão de CFTV que fica lá no cantinho da sala, em cima, sem zoom nenhum, você não sabe com quem você está falando. Então, realmente era uma experiência ruim e a Crestron veio para mudar isso, né? Então, eles usam, né, eles falam aqui que eles usam os takes aqui, os shots, através de inteligência artificial, né? Você já vai conseguir ver como é que a sala vai operar, que é o designer, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? Aqui ele tem um resuminho, né? Então basicamente o que eu tenho? Eu tenho até 12 câmeras, né, que vão ser ligadas, vão estar tanto na rede quanto no sistema do Automate VX. O Automate VX ele é simplesmente ligado via vídeo ou USB na solução de videoconferência. O microfone, que já vai estar na rede, também vai conversar com a videoconferência. Mas ele quem vai dar as coordenadas para as câmeras, e daí tudo isso aqui vai para a internet, para a nuvem, normalmente. Então, assim, ele é um sistema agnóstico, porque ele vai funcionar em qualquer coisa. Ele vai funcionar na sua Cisco, ele vai funcionar no seu Teams Rooms, no seu Google Meet, porque ele entra como uma câmera. E aqui, basicamente, a gente tem 2 dos 3 principais dispositivos desse sistema, né? Então a gente tem 3. Aqui no caso a gente tem a câmera, obviamente. Nessa sala aqui a gente acabou colocando 7, então são 2 câmeras de cada lado. Isso aqui é uma mesa em U, então eu preciso de 2 câmeras ali na frente, estou no fundo do U, né? Então tenho 2 câmeras na frente, 2 câmeras do lado, pegando um lado do U, e 2 câmeras do outro, pegando o outro lado do U. Então lá na frente não tem mesa para ficar, né? Então só tem uma tela lá na frente. E eu tenho uma câmera no meio aqui que faz a parte inteligente, o presenter tracking. Então a câmera é um dos principais
dispositivos que a gente vai ter dentro desse sistema. O segundo é o processador, obviamente, que é quem vai fazer a inteligência do negócio, é onde a IA entra no sistema. E o terceiro, que não está aqui, porque daí no caso não é a Crestron que vai fazer, você vai fazer com outro, que são os microfones. O microfone, seja ele de teto, seja ele os microfones de mesa, contanto que eles estejam com DSP, ele precisa estar nesse sistema. E daí, eu vou mostrar, obviamente, que é muito bom sempre a gente está falando, a gente vai cada vez mais dando um zoom in aqui nessa solução. Então a gente começou aqui com a visão geral, agora vamos olhar um pouco como é que esse sistema ele se conecta, né? Então quando eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer uma sala simples, né? Uma sala aqui para, sei lá, 8 pessoas, aqui 10, aqui 11 pessoas. Cada empresa e cada situação vai usar de alguma maneira, né? Algumas videobarras já fazem isso, então esse aqui é uma situação que eu raramente utilizaria, né, um Automate VX. Mas você pode utilizar, então você tem duas câmeras aqui, os participantes sendo captados por um microfone só de teto. E como é que isso funciona? Eu vou ter, por exemplo, o meu processador do Automate VX, as minhas câmeras, minhas duas câmeras, né, ligadas a ele via SDI. Ao mesmo tempo, essas câmeras vão estar ligadas a um switch, né, através de cabo de rede. O processador vai estar na rede, o speaker, né, o microfone, né, Dante vai estar na rede. O sistema aqui também, obviamente, né, vai estar na rede, o sistema de videoconferência, esse aqui é o da Crestron, né? E do processador, né, das câmeras, a gente vem, por exemplo, aqui com um SDI que depois é convertido para USB. Então, assim, isso aqui poderia ser um Teams Rooms da Crestron, poderia ser um da Lenovo, poderia ser qualquer Teams Rooms do mercado, né, poderia ser uma Cisco aqui também, e daí, obviamente, daqui vai para os displays. Então, é assim que funciona. Aqui eles também mostram que você pode usar uma controladora da Crestron, um painel da Crestron para fazer controle da sala e também controle do sistema. Tá? Aqui a gente já tem uma sala um pouco mais complexa, né? Olha só quantas pessoas eu vou ter aqui, eu tenho 16 pessoas num formato circular e eu tenho 6 câmeras aqui, né, em volta e um só microfone. Vejam que eu tenho um só microfone aqui fazendo tudo isso aqui. Na verdade, desculpa, eu não tenho um só microfone. Nesse caso aqui, se eu não me engano, isso aqui é um DSP. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é, aqui é um DSP. Então o que vai acontecer? Eu posso usar tanto o microfone de teto, onde eu vou colocar, daí eu vou colocar fisicamente onde ele vai ficar, tá? Ou eu falo que eu estou usando um DSP, e daí o DSP eu coloco no cantinho ali, né, como se ele estivesse num rack, por exemplo. E essas posições aqui vão ser as posições onde o gooseneck vai captar. Né, um gooseneck ou um microfone boundary, qualquer, né, microfone de mesa. E como é que ele vai funcionar? No caso do microfone de teto, ele funciona basicamente assim, por XYZ eu falo, ele capta, ele sabe a região onde eu estou, e ele vai mandar essa posição para o Automate VX. No caso do DSP, basicamente o que ele vai fazer é através do gate. Quando eu falo, esse microfone, ele passa de um valor mínimo ali em decibéis de áudio, ele abre o microfone, o DSP entende que aquela posição onde o microfone eu coloquei foi ativada, isso manda para o Automate VX, e aí a câmera, né, responsável por aquela posição vai me captar. Então assim, eu tenho N meios de fazer aqui, eu tenho uma sala de treinamento com 4 microfones, uma série de microfones virtuais que eu vou mostrar em seguida a parte do designer, e daí eu já tenho, né, também como é que esse sistema vai se comportar em termos de ligações, né. Então isso aqui é a documentação da Crestron, você pode acessar a qualquer momento, tá? Você não precisa nem se logar para acessar essa documentação. Beleza? Então vamos começar agora a olhar um pouco a câmera, o microfone, o processador, para vocês conhecerem um pouquinho mais e depois a gente vai entrar no sistema. Bom, agora eu consegui subir com alguma dificuldade aqui para mostrar as entradas. Eu tenho aqui a nossa entrada de fonte. No caso, apesar de ter a entrada de fonte, eu estou usando um PoE, tá? Um cabo de rede, então ele vai tanto mandar dados quanto a energia. Eu tenho um RS485 para fazer o comando, né, da PTZ caso eu precise. A gente faz direto pelo IP, né, é o próprio processador que faz. Aqui a gente tem a saída de SDI, mas eu também posso usar ela como HDMI ou como USB. Então ela é uma câmera comum, tá? Não tem muito segredo, só que ela é comandada pelo cabo, né, pela rede, né, diretamente. O intuito do vídeo não é mostrar o microfone,
por dentro, né, por completo, porém, pelo menos aqui a gente sabe que é um item importante do nosso sistema. Bom, pessoal, como eu falei, hoje o nosso sistema ele já está instalado, então eu não vou conseguir abri-lo, né, conseguir mostrar, fazer o unboxing ou mostrar cada uma das entradas. Então, até para facilitar a nossa vida, eu basicamente entrei aqui no site, eu vou pegar uma visão, né, da traseira do sistema para a gente conseguir ver cada uma das portas. Eu tenho aqui já uma visão aqui em alta definição e aqui a gente já consegue ver um pouco do Automate VX. Então isso aqui basicamente é um computador, isso aqui é um Windows, eu vou acessá-lo, tá? E a gente tem uma série de portas aqui que vão ser utilizadas tanto para as câmeras quanto também para, né, entrada, saída de áudio, né? Então você veja que não é nem muito diferente daquelas placas que a gente tem, placas de áudio, placas de rede, que a gente costuma ter nos computadores. Então vocês vão ver, inclusive, quando a gente entrar depois, vocês vão ver que é basicamente um sistema Windows. Então aqui a gente tem, obviamente, né, a saída para a fonte, a gente tem 3 entradas LAN aqui para a rede, que podem ser utilizadas. Todos os USBs que nós temos aqui, inclusive o USB-C, eles são utilizados basicamente aqui para acessar a configuração, tá? Aqui a gente tem entradas VGA e tudo mais que não são utilizadas. Tem algumas entradas aqui, por exemplo, que não servem para nada, tá? Acho que eles acabam desabilitando, fazia parte da placa, por exemplo, da placa-mãe, e daí eles simplesmente desabilitam porque não vai ser utilizado para nada, né? Os HDMIs e DisplayPorts aqui, todos eles só são utilizados para monitoramento e você só vai poder usar um por vez, né? Então eu quero ver configuração, alguma coisa desse tipo. Aqui a gente tem a parte de entrada e saída de áudio, né? Então tem a entrada de áudio aqui, tanto com microfone quanto entrada de linha e também a saída de linha. E aí eu tenho o que é o principal, né? Esse é o principal, que são os SDIs, tá? Normalmente o que a gente vai usar é do SDI 1 ao 7 e o output. Do SDI 1 ao 7 é a quantidade de entradas físicas ali, né? Físicas de vídeo, né? Que você tem para colocar as câmeras, enquanto que o out é a única saída que você vai ter. Isso aqui é como uma matriz de corte, né? Quem conhece, quem trabalha com audiovisual, né, fazendo cortes de vídeo e tudo mais, sabe que matriz de corte, basicamente, eu tenho várias entradas, uma saída, e você vai só colocando, vai fazendo o corte seco para botar uma câmera lá na frente. Então o corte seco, né, ou que a gente chama de program, né, numa mesa de corte, seria esse out. E é isso que sai para qualquer sistema de videoconferência. Ele é agnóstico, então assim, se você quiser botar num Cisco, se você quiser botar num Teams Rooms, num Google Meet, tanto faz. Porque ele é basicamente uma saída de vídeo, ele vai entrar ali. Inclusive, ele vem com um adaptador de SDI para USB, né? Então daí você vai colocar ele com uma câmera, ele vai ser uma câmera USB, vai ser reconhecido como tal. E agora, né, como eu falei, eu vou entrar rapidamente aqui, né, eu já fiz um remote desktop aqui para a gente ver basicamente como é que ele é por dentro, o sistema. Então estou aqui, basicamente é um Windows, como a gente falou, né, não tem muito segredo, geralmente quando você liga ele vai entrar aqui com as tasks, né, do Windows, uma task automática. Você vai ter alguns aplicativos pré-instalados, que eu vou mostrar rapidamente, e depois a gente vai entrar no sistema, no software, para vocês entenderem como é que ele funciona. Então, quando você entra aqui, basicamente, você tem o sistema de gestão de câmeras, que é aqui onde você vai fazer a configuração dessas câmeras, tanto as inteligentes quanto as câmeras comuns, tá? Zonas de exclusão, uma série de outras coisas. Então, a gente tem o Wirecast, que é como se fosse uma mesa de corte também online, como se fosse um vMix ou um OBS, tá? Onde todas as câmeras vão entrar. Então a gente tem aquela placa de captura de SDIs, ele vai entrar e ele vai fazendo corte automaticamente. Eu tenho aqui, né, Edge e tudo mais, o básico da Microsoft, e aqui eu também tenho os settings da Crestron. Aqui eu consigo ver, por exemplo, os firmwares de cada um dos dispositivos que estão ligados neles, né? Eu consigo, se eu estiver utilizando, fazer uma tabela de IP, mas normalmente eu não preciso trabalhar muito nisso. Aqui eu tenho o diagnóstico, caso eu queira fazer o log e tudo mais. E
na Advanced Settings eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho aqui, quando eu entro aqui, ele na verdade, ele vai fazer essa mesma task que ele automaticamente começa quando eu ligo o sistema. Então eu apertei aqui, ele não vai funcionar, porque já está funcionando. Eu entro aqui no Wirecast, ele já estava funcionando também, então não vai funcionar. Eu vou simplesmente abrir. Aqui a gente consegue ver todas as câmeras disponíveis. Então, as câmeras, algumas estão focadas, outras não, né, como vocês podem ver. E daí, quando você liga o sistema, e depois a gente vai ligar para enxergar como é que funciona, ele vai começar a fazer o switch automático. Conforme as pessoas falam na sala, essa câmera ela vai ser chamada ali pelo áudio. Tá bom? Eu também tenho o One Beyond, que é o Camera Manager, né, que quando eu entrar nele, eu vou conseguir ver também todas as câmeras. Opa, ele está entrando. Se tiver um pouquinho de paciência. Então ele tem a lista de todas as câmeras, né, que eles estão sendo reconhecidas, daí a gente vai conseguir enxergar. Então eu tenho, por exemplo, a I12, que é a câmera inteligente, eu tenho a P12, que é a câmera comum, né, de 12x, a P20, que é a câmera comum de 20x, né? Então quando eu aperto aqui, por exemplo, Main, ele aparece aqui, eu estou sendo focado justamente nessa aqui. Se eu coloco no Main daquela lá, ele vai olhar, vai ver a parte, inclusive vocês vão ver o nosso pessoal aqui da gravação. Então assim, eu consigo ver tudo e eu consigo vir aqui, por exemplo, em Settings e começar a fazer as configurações. Eu tenho tanto os settings aqui geral da câmera, né, como também eu consigo usar os settings, eu consigo fazer, por exemplo, as configurações de exclusão, aqui no caso de exposição, PTZ, se você quiser, por exemplo, você pode usar a câmera aí, por mais que ela seja inteligente, também pode usar como uma câmera normal. Então imagina, eu comprei sem querer uma câmera errada, eu comprei uma câmera que eu não deveria, ou por acaso eu tenho já isso num BOM, mas não vou precisar de câmera inteligente, eu posso transformá-la numa câmera comum, né? O contrário não é verdadeiro, mas de I para P você pode, P para I você não pode. Assim, obviamente que eu não vou mostrar tudo, porque acho que não faz tanto sentido, né? Acho que eu não vou entrar nos pormenores, né? Daí tem, obviamente, o curso da Crestron que ensina como usar, né? O primeiro curso, que é o Designer, né? Que eu vou mostrar em seguida, ele ensina a fazer o desenho inicial e depois tem o de engenheiro, né? Que daí ele ensina justamente a fazer todo esse restante. Né? Então, entrar no Windows, fazer a configuração, colocar as câmeras para funcionar, você entrar depois na interface web que a gente vai mostrar também. Então, assim, fazer um overview, mas de fato ele tem um curso de 3 dias só para você aprender isso. Beleza? Então eu vou sair aqui do Windows e agora eu vou vir aqui para o Designer. Eu não vou fazer muita coisa, eu vou só abrir aqui um projeto, porque daí vai ficar mais fácil a nossa vida. Pronto. É claro, aqui na verdade, quando a gente fez, foi um teste que a gente fez no estúdio lá da KVM, obviamente que eu tinha até, aqui você consegue colocar, se eu não me engano, Add Furniture. Você consegue colocar, por exemplo, uma mesa aqui, né? Então eu tinha até colocado aqui, como você consegue aumentá-la. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Você consegue aumentar ela um pouco, então 1800, você pode botar por 700. Daí você, né, coloca mais ou menos, por exemplo, se na sua planta, né, você vai colocar uma planta aqui, se na sua planta não tiver a mesa, as cadeiras, né, você pode colocar as cadeiras também, né, então eu vou colocar só, né, então, né, como se a pessoa estivesse sentada aqui, que eu vou aumentar um pouco, né, só para fins de teste. Não, eu vou aumentar esse aqui, ó. Opa. 2000 e aqui 1000. Pronto. Então vai aparecer mais uma mesa aqui. Aqui tinha um microfone pendurado. Aqui tem as localidades do microfone. Então eu vou explicar tudo isso aqui rapidamente. Então basicamente o que a gente precisa fazer? Bom, esse sistema ele funciona basicamente com 3 elementos. Primeiro as câmeras, segundo o processador, terceiro o microfone. Sem isso você não faz nada acontecer. Então, e aqui a gente tem que fazer com que o sistema seja o mais fiel possível. Então você tem que pegar uma planta que esteja geralmente em escala,
você vai começar botando essa escala, porque pode ser que a tua planta não esteja em escala, mas você pode criar a escala logo no início. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma porta aqui que tem 92 centímetros. Então, na hora que eu for fazer isso aqui, eu vou pegar, por exemplo, daqui até aqui e vou falar que aqui tem 920 milímetros, né, ou 92 centímetros. Coisa rápida, que eu não vou entrar muito, mas assim, porque daí você balizou o sistema. Então, a partir daí, por exemplo, quando você for colocar um microfone, quando você for colocar as câmeras, você vai se posicionar de acordo com o que tem aqui nessa planta. Então, assim, a posição XYZ de cada um desses elementos tem que estar o mais próximo da realidade o possível. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente começa colocando as câmeras nas posições reais dela, dentro dessa planta. Então aqui eu tinha a câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5, câmera 6 e a câmera 7, que é a câmera inteligente, porque aqui a gente tinha uma tela, então eu conseguia fazer tudo isso aqui. Em seguida, eu vou colocar um microfone, né? Então na hora eu posso sempre e colocando aqui, ó, Add Camera Device, Add Microphone Device. Então, quando eu coloco aqui, ele aparece esse microfoninho aqui, você escolhe o modelo, dentre aqueles que são possíveis serem utilizados, você vai colocá-lo na posição certa, né? Então, no caso, ficaria aqui, né? Você pode colocar mais de um microfone depois, né? Eu vou deletar porque eu não vou precisar disso aqui, tá? Mas você colocando o microfone, você vai começar a criar o que a gente chama de microfones virtuais. Que é basicamente o seguinte, imagine que esse aqui é o microfone que é o responsável por isso aqui, e daí eu começo a colocar onde é que esses microfones efetivamente vão ser captados, né? Como se eu tivesse um microfone realmente naquela posição, mas na verdade não existe, porque quem está captando é o microfone de teto. Então, por exemplo, se eu vou ter uma posição aqui, né? Uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, outra aqui, então eu vou colocar esses microfones virtuais, eu vou adicionando eles aqui, ó. Eu adiciono cada um deles, eu vou adicionando, ó, tá vendo que ele vem sempre pelo meio aqui, e vou posicionando cada um desses microfones. Eu vou deletar, porque eu não vou precisar disso aqui. E eu coloco ele nas posições. Aqui eu também coloco nessas posições aqui no fim, porque essa câmera inteligente vai captar e vai começar a seguir a pessoa. Tendo feito isso, então eu já coloquei as câmeras, já coloquei os microfones virtuais nas posições onde as pessoas vão se sentar, e isso é muito importante. Esse é um sistema que as pessoas elas relativamente têm que ficar num lugar só. Então, se você tiver uma dinâmica de sala onde as pessoas levantam, vão para um lugar, primeiro que assim, o speaker tracking é difícil ele conseguir fazer isso, qualquer sistema de speaker tracking. Tem alguns mais avançados hoje que eles conseguem fazer uma IA, eles conseguem seguir um pouco, até o Automate VX já evoluiu um pouco para isso, mas tem que ter um pouco cuidado que a câmera pode se perder, pode ser que não seja o ideal. Então, assim, considere que a pessoa sempre vai sentar mais ou menos no mesmo lugar. E daí eu coloquei os microfones virtuais. Aqui eu eu crio um que a gente chama de um default shot, né, ou aquela visão padrão, né? E basicamente é isso, está feito, né? Quando eu falo assim, parece simplificar demais. Isso é uma coisa que vocês vão aprender, obviamente, no curso de design, né, do Intelligent Video Design na Crestron, mas é basicamente isso que vocês vão aprender a fazer. E essa é a primeira parte, né? Porque depois disso você tem que colocar no sistema, fazer algumas outras configurações, que é mais ou menos o que eu vou mostrar agora. Então eu vou entrar aqui e aqui eu começo um pouco já a ver como é que ele vai funcionar. Ele é um sistema relativamente simples, tá? Acho que esse sistema ele acaba sendo boa parte do seu trabalho vai ser no design e no microfone. Se você conseguir resolver tudo isso muito bem, você não vai ter problema. Então faça um bom design, né? Perca bastante tempo ali fazendo as posições XYZ de cada um dos microfones e daí quando a gente chegar aqui a gente já vai ter o mínimo de problema possível. Então vamos lá, aqui quando eu entro ele me dá duas opções geralmente por padrão, o auto switch e o output. Então aqui ele só está mostrando que ele está fazendo o output. Quando eu boto o auto switch é quando ele liga essa mesa de corte automático e começa as câmeras a me seguirem. Eu vou ligar daqui a pouco, mas é só para vocês verem.
Aqui eu consigo criar layouts, então eu posso criar diversos layouts onde eu coloco as câmeras de maneira diferente, onde, por exemplo, eu crio um pip, então quando uma pessoa está falando eu crio um pip embaixo, ou eu posso fazer um Q&A, então uma pessoa fala, e daí quando ela faz uma pergunta, então eu estou com uma câmera principal do apresentador, daí quando uma pessoa faz uma pergunta, ela entra ali como um pip para mostrar as duas. Full screen é o padrão, onde eu vou ver sempre a câmera que tiver o último falante vai aparecer. E eu posso fazer outros layouts, tá? Então acho que até a beleza do sistema é esse. Você tem ali infinitas possibilidades do que você pode fazer com os diversos feeds de câmera que você tem. Aqui a gente tem, né, o nome das configurações que você tem por padrão. Aqui eu tenho todas as câmeras, onde eu posso trabalhar o PTZ manualmente. Dificilmente você vai usar, a não sei, para um troubleshooting, tá? Então eu quero descobrir qual que é a câmera, onde eu estou usando, tá? Não serve para muita coisa. E aqui a gente tem os cenários, né? Você pode criar cenas, por exemplo, se você estiver também trabalhando manualmente, né? Aqui você pode botar a câmera para dormir e a câmera para acordar. Importante, né? Como esse é um sistema Crestron, ele também pode ser controlado. Então, às vezes, por exemplo, em algumas situações você não quer deixar o auto switch, você quer deixar uma câmera fixa já num cenário, ou você quer deixar as câmeras dormirem e depois acordar, então você consegue fazer uma série de controles em cima do sistema. E aí a gente tem a parte da configuração, porque tudo isso aqui é comando. Vocês viram que é comando. Eu ligo o auto switch, desligo o auto switch, mudo o layout. Então assim, é tudo comando. Agora vamos falar sobre a edição. Então, lembrem que a gente, não sei se vocês lembram que a gente falou aqui sobre fazer essa sala aqui, né? Então aqui vejam que aqui é um sistema muito mais complexo, né? Uma sala aí para 20 e tantas pessoas. A gente tem, né, um painel aqui na frente, tem projetores aqui nas laterais, a gente tem as 7 câmeras, as mesmas 7 câmeras que nós tínhamos antes, agora em posições diferentes. Nós temos 2 microfones, então muda bastante, né? A gente tem zonas de exclusão de microfone. Tem o default shot aqui no cantinho, então mudou bastante daquilo que eu vi, aquele sistema simples que eu mostrei para vocês. Né? Por isso que eu digo assim, percam muito tempo fazendo isso, que depois vocês vão ter muito menos problema. Então assim, isso aqui a gente já viu. Então, porque na verdade, aquele mesmo sistema que aqui você consegue entrar direto, é crestron.com e daí você vai ter o designer. Aqui você tem esse mesmo designer dentro do serviço do Automate VX. Que basicamente o que você vai fazer, você pode fazer mudanças direto nele aqui e você também vai fazer o upload. Então, quando você fizer o upload, ele vai entender assim, bom, esse cara que você fez lá no crestron.com, você baixa e daí você faz o upload. Assim, agora eu salvei aqui no meu serviço e eu vou começar a rodar de acordo com essa planta e tudo que você me mandou aqui. Beleza? Então aqui eu tenho, por exemplo, alguns cenários. Lembra que a gente falou sobre cenários? Eu posso criar diversos cenários. Eu vou lá, monto um nome, coloco um nome, falo o que vai acontecer quando eu criar esse cenário. Posso botar, né, as câmeras, vou fazer a câmera aiming e tudo mais, para daí deixar tudo funcionando e daí criar esse cenário novo, se for interessante. Normalmente, né, o sistema ele vai ser usado mais no automático do que qualquer outra coisa, mas se por algum acaso você precisar disso, você tem essa opção. Aqui então, né, de novo, a gente tem o designer, aqui a gente está nos cenários, aqui a gente tem essa questão de acesso, né, então eu quero permitir que alguém entre, não entre, o que ela pode fazer, né, então eu posso criar usuários, mudar password, uma série de outras coisas. E aqui eu tenho as configurações gerais do servidor. Tá? Então a gente tem as configurações da câmera, que a gente já viu lá atrás, aqui a gente está vendo do servidor. Então, eu tenho, né, vamos lá, primeiro, eu entro aqui no padrão, onde eu tenho geral. Eu vou ver, por exemplo, que tipo de sistema que eu vou usar, se eu vou usar NDI, se eu vou usar SDI, qual que vai ser o output dele, né, em termos de resolução. Aqui eu tenho os layouts que eu posso criar também, então lembra que eu falei que eu quero fazer um layout full screen, eu quero botar um Q&A que é um PIP e tudo mais. Você pode criar esses layouts aqui, né? E depois esses layouts eles podem ser feitos lá no Wirecast, que é aquele sistema lá, que é como se fosse um vMix, né? Um OBS. Aqui a gente consegue, por exemplo, fazer, né, para quem gosta de gravar, pode fazer uma gravação ISO, né, isolada de cada uma das câmeras.
posso pausar as câmeras. Aqui eu tenho né, algumas configurações, né, o que vai acontecer quando ela acorda, quando ela dorme e assim por diante. Eu tenho o Conversation Mode, que, por exemplo, eu estou falando e uma outra pessoa começa a falar, as duas câmeras aparecem lado a lado. Daí fica por exemplo, aqui 10 segundos e depois volta para o full screen da única pessoa que estiver falando. Né? Então é muito interessante dependendo do uso. E aqui a gente tem algumas configurações aí do auto switch, né? Então quanto que vai fazer, qual que é o delay entre um switch e o outro, qual que é o delay do ruído, né? Então, por exemplo, do momento que ele escuta o ruído até ele começar a agir, fazer alguma coisa, né? Uma pausa, então, por quanto tempo eu vou ficar com aquela câmera ali até eu ir para o próximo e assim por diante. E aqui eu posso, obviamente, no final salvar. Eu tenho titling, né? Então eu quero saber, por exemplo, eu quero botar o título. Às vezes você pode botar, por exemplo, para cada câmera você bota um título. Não é tão interessante porque é um título fixo, assim, né? Não é que nem algo que a gente usa no Copilot agora, que consegue ver os nomes das pessoas. Ele, pela IA, consegue entender qual é a pessoa. Não vai acontecer isso, então assim, talvez não valha a pena, a não ser que você tenha, por exemplo, sei lá, posições fixas. Isso aqui é muito bom para fazer troubleshooting. Então eu estou lá com a câmera, então eu vejo qual é a câmera, eu falo assim, essa aqui é a câmera 1. Então assim, a câmera que está me filmando é a câmera 1, então eu sei onde ela está, então eu consigo ver quem que está me filmando, qual câmera me pegou. Né? Mas depois que você começar a fazer o sistema rodar, você pode parar. Aqui a gente tem, né, configurações avançadas, né? Então onde vai o log, qual é o destino, né, dos arquivos, se você vai usar o Wirecast, você vai usar a Atem, né, da Blackmagic, que daí também tem eles têm compatibilidade, né, posso rebootar o sistema. E aqui é uma coisa legal que o Automate VX ele já tem há algum tempo, né, ele já está na segunda versão. Ele começou a pegar popularidade agora, né, só que a coisa de uns 2 meses atrás, eles lançaram algumas funcionalidades de IA. Isso faz com que, por exemplo, a gente consiga, antigamente, então, quando a câmera me pegava, ela me pegava num quadro fixo e ali ficava. Então, se eu vinha para cá ou se eu vinha para cá, a câmera ficava exatamente onde ela está. Com o auto-framing, o que vai acontecer é o seguinte, ela me pegou nessa posição, só que se eu começar a vir para cá, a câmera ela vem fazendo o shift para cá, o offset para cá, e se eu venho para cá, a mesma coisa. O que é muito legal, porque daí assim, você precisa configurar bem para isso a câmera não começar a se perder, mas o legal é que, por exemplo, se por acaso você levanta, você está se arrumando e tudo mais, e você acaba saindo do shot ali, né, a câmera ela já vai vindo atrás de você. Então, dependendo do uso que você tiver, vai ser muito bom você ter isso. E aí a gente tem um negócio que eu achei muito legal. Quem já fez o curso, ou você que vai fazer, você vai entender que é o seguinte, para cada posição hoje você tem 2 câmeras que vão pegar cada posição. Né? Então, por exemplo, essa posição que eu estou, ela é captada por 2 câmeras, que eu configurei, que são aquelas câmeras que estão bem ali. Então, uma é a primária e outra é a secundária. O que acontece? No caso, eu estou olhando de fato para o monitor da frente, mas geralmente sempre na sala tem um monitor principal onde as pessoas ficam olhando. Então imagine que elas estivessem naquela posição. Elas estão sendo captadas pela câmera que está do outro lado. Então, se elas estivessem olhando para a tela, né, então no caso aqui a tela principal está ali, a pessoa está aqui, então ela estaria olhando e ela seria, né, captada de perfil. O que é ruim, né? Porque às vezes você está olhando para a tela, porque você está querendo ver a videoconferência, está sendo captado de perfil, você poderia estar sendo captado de frente, né? Você tem 7 câmeras, mas só 2 te pegam. O que a Crestron fez foi o seguinte, eu falei assim, cara, e se, além dessa configuração básica dessas 2 câmeras que pegam geralmente a pessoa, então assim, eu vou falar que aquele as minhas câmeras seguras, elas vão pegar sempre a pessoa ali e são as primárias, vamos dizer. Mas eu estou olhando para um outro lado, o que ele faz? O sistema percebe que a pessoa não está falando e fala assim, ele está olhando, essa pessoa está olhando para que direção? Ah, está aqui. E qual câmera desse sistema vai pegar ele de frente? Aquela ali.
e ele vai lá e entende. Então ele sai das duas câmeras que você setou lá no designer e vai para uma terceira ou uma quarta que vai pegar ele de frente. Então isso é muito legal, porque antes você estava limitado a duas câmeras, agora você tem infinitas câmeras. Porém, um disclaimer muito importante, se você for usar isso, tenha muito cuidado como você vai montar o sistema. Por quê? O sistema ele foi feito, obviamente, para ter mais ou menos duas câmeras por lateral, no geral. Tá? Depende do tamanho da sala, depende da complexidade da sala, né, a quantidade de pessoas, porque se você tiver uma só, você vai ter o panning, as câmeras vão ficar indo de um lado para o outro, talvez não seja muito interessante, ou se você tiver um de cada lado, uma câmera vai te pegar de frente, outra vai te pegar de lado, então causa uma estranheza. Então, assim, normalmente um sistema assim, completinho vai ter duas câmeras de cada lado. Porém, para esse sistema de Face Direction, a própria Crestron ela recomenda que você tenha 3 câmeras de cada lado. Então você já não vai poder usar o SDI, porque a SDI, a gente, no caso ali, tem 7 entradas, você vai ter que ir para o NDI, que daí eu tenho até 12 câmeras, e acaba ficando um sistema mais caro. Então, assim, muito legal, porém ainda pode ser impeditivo dependendo do tipo de projeto. Beleza? Então acho que a gente conseguiu ver tudo, tá? Isso aqui acho que obviamente é um overview, né? A ideia não é ser um curso, isso aqui é olhar um pouco por dentro. Eu mesmo sempre tenho uma dificuldade muito grande na hora que eu quero entender o sistema, entender se ele está, se ele vai me atender ou se ele não vai me atender, né? Às vezes eu preciso ver menus, mas eu não tenho acesso a isso, então acho que esse é o objetivo. E, obviamente, se vocês tiverem interesse, é só entrar na página de treinamento da Crestron. Vocês podem fazer o design online, porém o de engenharia vocês vão precisar provavelmente viajar para fazer, né? Então, mas aproveitem que o design está disponível para quem tem acesso à Crestron e vale muito a pena. Vocês já estão me vendo até dentro de uma tela, né? Porque o sistema já está funcionando. Então eu estou aqui em tela cheia. O pessoal vai começar a testar e daí eu vou mostrar um pouco como é que é a dinâmica dele. Então, como vocês já viram, eu estou aqui em foco. Agora, um dos nossos... Então, estamos com 2 Lucas aqui, né? Então, o primeiro Lucas vai começar a falar e daí você vai começar a ver a câmera se mexer. Então, Lucas, pode começar aí. Oi, pessoal, estou vendo a prática, tudo bem? Testando aqui a câmera, tudo bem? Legal. Então a gente já viu que mudou para o Lucas, agora que eu vou começar a falar, ela volta para mim. Agora o outro Lucas número 2, vai começar a falar aqui para a gente ver o foco nele, né? Fala, pessoal, na Vê na Prática, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. E agora, então assim, a gente, conforme as pessoas vão falando, ele já faz o foco direto. O Lucas agora ele vai ficar de pé e ele vai começar a falar na câmera de Presenter Tracking. Então pode falar aí, Lucas. Tudo bem, pessoal da Vê na Prática? Estou aqui na frente aqui, ó, como um diretor, um apresentador aqui, que fala a reunião aqui para todas as pessoas que estão sentadas. Legal. Me acompanha aqui, ó, gente. Então você vê que conforme ele vai se mexendo, a câmera vai seguindo ele. E até peço desculpas pela bagunça, né, que a gente deixou ali, porque a gente estava fazendo gravação aqui, então tá uma loucura. Mas a gente tem tanto o Presenter Tracking quanto o Speaker Tracking no mesmo sistema. E né, a gente vai parar agora de falar, né, até vou pedir para o Lucas sentar ali, porque daí a gente vai parar de falar e ele vai entrar no Default Shot, que é quando ninguém está falando. Então, obviamente, que eu vou cortar para não ficar rápido, né? Ficar um pouco mais rápido e daí a gente vai conseguir enxergar como é que ele fica. Então esse é o default shot, ele vai mudar já agora para mim, né, porque eu comecei a falar. Mas então assim, além e agora, né, até fui captado por outra câmera, está captado por aquela câmera e daí eu fui captado por outra, porque a câmera que faz o default shot, a câmera que me pegou aquela primeira vez é a câmera que faz o default shot. Eu até vou olhar para cá. Eu tô com um cabo na frente aqui, porque a gente está aqui numa loucura, né? Uma maluquice aqui, tem cabo, tem escada para tudo quanto é lado. Mas a ideia é essa. Então assim, vocês podem ver que o sistema é rápido, ele funciona muito bem, não importa onde as pessoas estejam sentadas, e ele vai fazer a troca entre um
e outro, né? Então é uma sala grande, é uma sala para 20 pessoas, as pessoas estão sendo captadas por todos os lados. Bom, agora que a gente já fez esse overview geral, já viu tudo que a gente tinha que ver, vamos falar um pouco sobre o sistema, né? Eu já falei algumas vezes aqui que o Speaker Tracking por si só não é uma coisa que é novidade para ninguém. Principalmente quem trabalha áudio e vídeo há muito tempo já sabe que isso já vem rolando há bastante tempo. Porém, nessas situações como a que eu estou hoje aqui, numa sala grande, são poucos os sistemas que conseguem fazer algo nesse nível, né? Uma barra sozinha não consegue focar em todas as pessoas, ela não tem alcance o suficiente para focar em todo mundo. Eu não tenho, né, às vezes, nem a possibilidade de resolução, né, para conseguir pegar as pessoas sem que elas fiquem pixelizadas, então para isso você precisa de PTZs e não são poucas PTZs, né? No caso aqui a gente tem 7. Então, o que a gente acha do sistema, né? O que a gente tem visto? Se você tem um sistema, se você tem uma sala muito grande em que uma barra de vídeo simplesmente não vai funcionar, ou se você tem até, por exemplo, uma Cisco, alguma coisa que ainda não tem, por exemplo, uma PTZ com Speaker Tracking, ele é um sistema que vai funcionar muito bem para você. Uma outra situação é, por exemplo, se você tem um padrão Crestron em toda a sua estrutura, e daí você obviamente vai querer utilizar o sistema Crestron de Speaker Tracking. Então, assim, são usos específicos, mas que quando necessários, o Automate VX vai funcionar como uma luva. Não é um sistema barato, mas com certeza é um sistema que entrega demais por aquilo que você paga. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar, deixar um like e principalmente fala pra gente se tem alguma tecnologia que você gostaria de testar, que a gente com certeza vai atrás e vai gravar para você. Obrigado mais uma vez por estar com a gente e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Hoje foi. Por hoje foi. Deu. Chega.